Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu estou meditando no capítulo 14. Eu já fiz 2 vídeos neste capítulo. Falei sobre a morte de João Batista e a primeira multiplicação de pães. E hoje, a partir do versículo 22, eu vou meditar sobre a passagem que relata quando Jesus ele anda sobre as águas do mar. Qual mar? O Mar da Galileia. E esta passagem ela é narrada por Mateus e este fato acontece justamente após a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. A multidão tendo acabado de comer, lá em João capítulo 6, narra este milagre também, e lá cita que um discípulo é que encontra um jovem que tinha esses 5 pães de cevada. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Então quem encontrou aí o jovem foi André. André sempre levando alguém até Cristo. E ele leva esse rapaz aqui. Provavelmente esse rapaz não era um rapaz que tinha grandes posses, porque ele trazia 5 pães de cevada. Se fosse pães de trigo, seria uma pessoa até abastada. Mas como era pão de cevada, a cevada era um cereal de baixo valor agregado. Ou seja, comida para as pessoas pobres mesmo. Então, mas isso nada impediu que Jesus realizasse o milagre. Então, após Jesus realizar esse milagre, ali próximo a Mar da Galileia, aí a partir do versículo 22, diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Por quê? Que ele mandou, aqui a palavra compeliu aqui é obrigou. Ele obrigou, a palavra é isso, não tem como mudar o significado dela. Jesus obrigou os seus discípulos a embarcarem e passar adiante para o outro lado do mar. Eu creio que até para o bem dos próprios discípulos. Por quê? Jesus, sabedor, lá João fala que a multidão queria aclamar rei. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para um monte. Então, Jesus, sabendo que este povo queria aclamar ele como rei, ele se retirou, ele despediu a multidão e saiu rápido. Porque não foi com esse intuito que Jesus veio ao mundo. Não é para ser aclamado um monarca, um rei. Na verdade, Jesus veio trazer o reino dos céus aqui na terra. Hoje, nós cristãos que entendemos o plano salvífico de Jesus, nós, quando entendemos esse plano, nós cremos em Cristo, somos perdoados dos nossos pecados, somos justificados e agora passamos a pertencer a esse reino, um reino invisível, o qual Jesus, ele já reina e é soberano. E quando Jesus veio aqui na terra como homem, não era o seu intuito de se tornar um rei. O seu reino é eterno, o seu reino é invisível. As pessoas não estavam entendendo a razão pela qual Jesus tinha vindo aqui à terra. Versículo 23. E despedidas multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus despediu a multidão para orar, e os seus discípulos passaram da margem oriental para a margem ocidental.
ou seja, ele estava do lado ali de Decápolis, da região de Decápolis, e os discípulos foram para a região ali de Cafarnaum, aquela região do lado ocidental. E Jesus despediu a multidão, tudo indicando que essa multidão estava na região de Decápolis, a região oriental do mar. E após, você pode ver que essa região é uma região montanhosa, do lado oriental, que está no país da Jordânia hoje, parte Jordânia e parte Síria. E quando Jesus despede a multidão, ele sobe para o monte a orar sozinho. E caindo a tarde aqui, finalzinho da tarde, início da noite. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sozinho sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E aí Jesus disse, e ele disse, versículo 29, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Estando então já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Genezaré aqui é o noroeste do mar da Galileia. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogava que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos que os tocaram ficaram sãos. Está aí esse texto que fala sobre Jesus anda por sobre o mar. Vocês podem ver que Jesus ele deu uma ordem aos seus discípulos. Isso aqui foi uma ordem. Compelir aqui é ordenar. Jesus ordenou que seus discípulos atravessassem o mar e fossem para a região noroeste. Não propriamente Cafarnaum, mas noroeste aqui está acima um pouquinho ali do mar da Galileia. E quando Jesus estava orando, ele somente foi ter com seus discípulos, isso desde o finalzinho da tarde, Jesus pôs-se a orar, e ele orou até por volta das 3, 4 horas da madrugada. Jesus orava muito, tinha o costume de orar bastante. Deveríamos seguir as pisadas do nosso mestre em relação a tudo, ensino, oração. Oramos pouco, Jesus orava muito, e ele, sendo Deus e homem, não teria necessidade de orar, mas ele orou para deixar-nos o seu exemplo. E ele orava, pode ver que do finalzinho da tarde até por volta que a quarta vigília da noite é por volta de 3 a 6 horas da manhã. Então ele orou quase a noite toda. E diz aqui que o barco dos discípulos, no versículo 24, o barco dos discípulos estava sendo açoitado por ondas contrárias. Por mais que eles tentassem remar, era impossível, porque o vento era contrário e as ondas também, automaticamente, eram contrárias. E eles tinham remado aproximadamente 5 a 6 quilômetros. Diz aqui que o texto é muitos estádios. Mas lá no Evangelho, segundo escreveu João, lá no capítulo 6, versículo 19, a palavra de Deus é clara, diz que é 5 a 6 quilômetros que eles estavam distantes ali da praia. Como o mar da Galileia tem aproximadamente 12 quilômetros de largura por 19 de comprimento, e eles estavam atravessando o mar, eles estavam no meio do mar, bem no meio do mar da Galileia, quando Jesus foi ter com eles por volta das 3 a 6 horas da manhã.
E quando Jesus foi ter com eles, como Jesus não tinha um barco, Jesus foi andando por sobre as águas do mar. Ele desafiou as forças da natureza. Isso é um milagre, é um milagre. Ninguém pode andar por sobre as águas do mar, porque contraria as forças da natureza. Somente um pode quebrar as forças da natureza, o próprio Deus que as fez. E no caso de Jesus, ele era o próprio Deus. Claro que ele se fez homem, mas ele continuava sendo Deus. Em momento algum, Deus abriu mão da sua divindade. Filipenses diz claro que ele se humilhou a si mesmo. Humilhar aqui é rebaixar, não lançar mão desse atributo divino para fazer seus sinais miraculosos ou agir como Deus. Mas ele não diz que ele abriu mão e deixou sua divindade no céu e desceu para a terra. Não, diz que ele humilhou-se a si mesmo e tomando a forma de homem, ele se fez servo e habitou entre nós. E quando Jesus vem caminhando por sobre as águas do mar, os discípulos já estavam passando um aperto terrível por causa dessa tempestade repentina. E, além do mais, por causa daquela tempestade e estarem atemorizados, receiosos, com medo, ainda à noite eles contemplam um vulto. Claro que na escuridão não poderiam contemplar plenamente a pessoa de Jesus. Eles viram um vulto. Eu sinceramente entendo a posição dos discípulos, dos apóstolos de Cristo. Eles não sabiam que era Jesus. Outra coisa, eles nunca tinham visto Jesus fazer algo daquela natureza, ou melhor, eles nunca tinham visto ninguém fazer algo daquela natureza, andar por sobre as águas do mar. Eles andavam, mas de barco, claro, mas virem, contemplarem uma pessoa andando por sobre as águas do mar era algo assim extraordinário. Então, quando eles viram Jesus à noite, não puderam discernir quem era a pessoa que estava andando. Eles pensaram logo em seguida o quê? É um fantasma, é um espírito, porque o espírito as forças da natureza não têm poder de atuação sobre os espíritos. Eles atravessam paredes, eles locomovem em grande velocidade. É um espírito, não está na nossa dimensão. Portanto, as leis da natureza não se aplicam ao espírito. Então, é lógico, quando eles viram aquele vulto, é um espírito, é um fantasma que está vindo. E eles gritaram, além de estarem atemorizados por causa da tempestade, agora estavam atemorizados por causa de um suposto fantasma, como eles imaginavam. Como eles começaram a gritar de uma forma assustadora, Jesus, entendendo a situação deles, o que diz aqui? Jesus, imediatamente, quando Jesus viu aquilo que eles começaram a gritar, imediatamente Jesus agiu. Jesus socorreu aqueles homens. Olha, tá aqui, ó, tem de bom ânimo, não desfaleçam os vossos ânimos, animem-se, sou eu, não tenha medo, não tem mais aqui, não tenha medo, sou eu. Respondendo Pedro disse, será que é o Senhor mesmo? Se és tu, se realmente é o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas do mar. E Jesus disse, olha Pedro, pode vir, para mostrar para você que sou eu mesmo, pode vir. E Pedro, eu fico maravilhado de ver a fé de Pedro. Pedro, eu jamais pisaria na água do mar. Ah, Senhor, não vai dar não tem como ir. Mas Pedro não, prontamente diz aqui, ó, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas no momento em que Pedro estava andando por sobre as águas do mar, ele começou a reparar a força do vento, como o vento estava empurrando Pedro, e ele sentiu medo. Então Pedro, diante daquela ação do vento contra o seu corpo, e ele andando pela superfície da água, ele teve medo. E naquele momento de medo, ele começou o quê? Submergir, ele começou a afundar, porque ele temeu. A palavra aqui é fobel. Fobel é medo, é pavor diante de uma circunstância. E ele começou a submergir. Eu acho impressionante aqui que Pedro não gritou por socorro aos seus colegas que estavam no barco. Amigos, venham me socorrer com o barco, eu estou submergindo. Mas eu admiro Pedro.
porque Pedro, na hora que ele estava submergindo, ele gritou para aquele que poderia socorrê-lo. Ele gritou para quem? Para Jesus. Ele disse: salva-me, Senhor. Salva-me, Jesus, porque senão vou perecer. Ele clamou por socorro para a pessoa corretíssima. Ele estava correto. Pedro agiu de uma forma instantânea e de uma forma assim, perfeita, pedindo a ajuda da pessoa correta, que era Jesus. Ele disse: Senhor, salva-me. E veja bem que prontamente, a palavra prontamente aqui é uma palavra grega, é o theos, que significa imediatamente, no mesmo instante do fato ocorrido. Verso 31 está dizendo isso. A minha tradução diz: e prontamente. A palavra grega aqui para prontamente é o theos, que é imediatamente, ou seja, no momento exato do fato ocorrido. O que Jesus faz? Jesus estende a mão, toma ele pelas mãos e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? A palavra pequena fé aqui é uma palavra grega que significa oligopistos. Oligopistos, assim, aquele que confia pouco. Ou seja, Pedro, você confiou pouco, Pedro, você poderia ter confiado mais. Mas isso faz parte da nossa natureza humana, não confiar o suficiente. E pode ver que Jesus, sabendo disso, outra coisa que me chama a atenção é que o Senhor Jesus, ele nunca condenou, ele nunca censurou as pessoas que confiaram excessivamente na sua pessoa. Ele censurou aquelas pessoas que confiaram pouco. Então, nunca é demais confiar ao extremo no Senhor Jesus. E pode ver que imediatamente o Senhor os socorre. E diz aqui que, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Não diz aqui que ele repreendeu o vento, mas assim que Jesus coloca os pés no barco, na embarcação dos apóstolos ou dos discípulos, imediatamente aquela tempestade, ela se acalma. E isto, diante desse quadro miraculoso em que Jesus anda por sobre as águas do mar, em que Jesus pede para que Pedro venha caminhando por sobre as águas do mar para encontrar com Jesus, quando Jesus ele sobe na embarcação e o mar se acalma, isto levaram aqueles homens a quê? A adorarem a Deus. Olha, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, todas as coisas que Jesus faz em nossas vidas, elas têm um propósito. Essas coisas que acontecem, elas nos conduzem a Cristo e servem para um crescimento espiritual nas nossas vidas. Deus não faz nada em vão em nossas vidas como seus filhos, mas as coisas que acontecem conosco, até mesmo as coisas que são ruins, em que no primeiro instante do fato ocorrido, chegamos à conclusão que não é bom, mas no futuro próximo percebemos que aquilo que passamos serviu para o crescimento espiritual de nossas vidas. E isso aqui serviu para o crescimento espiritual de Pedro e dos demais que estavam no barco. E aí Jesus, estando já do outro lado, chegaram a Genezaré, ou seja, o noroeste ali do mar da Galileia. E aí, quando eles chegaram lá, logo em seguida, toda a circunvizinhança, percebendo que Jesus estava lá, trouxeram os enfermos e Jesus curou aquelas pessoas que vieram até ele. Está, portanto, aí o capítulo 14. Fiz 3 vídeos neste capítulo, é um capítulo muito lindo, e no próximo vídeo eu estarei entrando no capítulo 15. Encerrei o 14 e vou entrar nos próximos vídeos no capítulo 15. Fiquem com Deus e até lá!